Olá, meus queridos irmãos, é um prazer estar com você mais uma noite para cultuar o nosso Deus, para louvar o nosso Deus. E hoje nós estamos em um lugar muito especial, nós estamos hoje aqui na Igreja Presbiteriana do Caminho, essa igreja aqui de Londrina, muito querida, um lugar onde nós trabalhamos aqui também, onde eu fui ordenado a sacar do ministério, onde nós temos muitos amigos queridos aqui, professores que me deram aula, são pastores líderes nessa igreja, irmãos que a gente ama muito, e hoje a gente teve o privilégio de gravar aqui hoje este culto, de estarmos aqui participando hoje. Eu quero agradecer ao pastor titular aqui, o reverendo Jonathan Menezes, que Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida. Nós que estamos aqui hoje participando deste culto, somos chamados por Deus para estar louvando nesta noite. E este é um tempo em que nós nos devotamos à palavra de Deus, lemos o Salmo, meditamos em como o escritor se aproxima de Deus e confessamos os nossos pecados. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia e ler comigo o Salmo 142. Abra sua Bíblia e vamos ver este Salmo e perceber como o salmista se aproxima de Deus por meio das Sagradas Escrituras. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmurece o espírito, conheces a minha vereda, no caminho em que ando, me ocultam a armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. O salmista aqui, por meio desse salmo didático, Davi, ele expõe ao Senhor a sua queixa, ele expõe ao Senhor a sua dor e reconhece que somente Deus pode mudar a sua realidade, que somente Deus pode restaurar a sua vida. E ele termina o texto dizendo que os justos me rodearão quando me fizeres este bem. A expressão indica que quando Deus faz nova todas as coisas, nós seremos rodeados por aqueles que são salvos, por aqueles que viram a glória do Senhor também, aqueles que dependem de Deus para a sua salvação. Eu quero convidar você, diante deste momento, a estar confessando os seus pecados, a estar colocando diante do nosso Deus a sua súplica, reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo quão frágil nós somos, para que Ele nessa noite nos ajude a adorá-lo em espírito e em verdade. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos neste momento e a orarmos juntos ao nosso Deus. Amado e bondoso Deus, nós te louvamos pela oportunidade que temos de louvar ao Senhor, de agradecer ao seu nome juntos nesse culto que é transmitido. Nós te louvamos, ó Pai querido, porque o Senhor se faz presente para perdoar os nossos pecados e por isso nós confessamos diante de Ti. Nós pedimos que o Senhor nos perdoe, nós pedimos que o Senhor nesta noite, Pai, purifique os nossos corações e possamos juntos louvar ao Senhor e engrandecer ao seu santo e bendito nome, Pai. Perdoa os nossos pecados, Pai, e nos ajuda, Pai, nesta caminhada de fé, que nós possamos louvar ao Senhor na esperança da Tua salvação. Se conosco é o que pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém. Que Deus os abençoe. Vamos louvar juntos ao Senhor neste momento. Olho para a cruz, para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, a sua obra vou cantar, meu Salvador,
trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor, impressionante é seu amor. E me redimiu e me mostrou quanto é fiel. Impressionante é seu amor. Me redimiu e me mostrou quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Boa noite a todos os irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana de Cruzeiro. Alguns de vocês já me conhecem. Meu nome é Wesley, pastor Wesley Bergamin, sou pastor da Igreja Presbiteriana do Caminho. E, como eu já disse, alguns de vocês já me conhecem, já estive aí com vocês em outras oportunidades pela longa amizade que eu tenho com o pastor Eber e com toda a sua família, com a Aline e seus filhos. E eu gostaria de convidar os irmãos e as irmãs neste momento para que tenhamos um tempo de oração e intercessão para os missionários da igreja que estão no campo, para os enfermos que estão nesse momento de grande aflição, também preocupados com a sua saúde, preocupados com a sua situação, né, diante das incertezas em que estamos vivendo. E também gostaria de nos elevar em oração num pedido de consolo e refrigério de Deus para aqueles que perderam entes queridos ou pessoas conhecidas por essa nova doença, pelo Covid-19. Feche seus olhos nesse instante e vamos orar a Deus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela vida que o Senhor nos dá. E nesse momento, Pai, diante dessa oportunidade que temos de nos elevar em oração junto ao Senhor, Pai, em pedidos, em súplicas, em clamor, te pedimos, Pai, para que o Senhor cuide daqueles que estão no campo missionário servindo o Teu santo nome. Que o Senhor os sustente, que o Senhor os guarde nessa situação tão difícil que estamos vivendo neste momento, uma situação onde o Seu nome, Pai, o Seu Evangelho tem sido muito questionado e cada vez mais difícil é a pregação do Evangelho. Que nesse momento, Pai, de tanta incerteza, de tanta dúvida, que estes missionários, Pai, que servem ao Senhor, Pai, com valentia, com coragem, com intrepidez, que eles possam ter acesso, Pai, a estas vidas que estão com medo, que estão fragilizadas, que estão incertas diante desse momento, para que elas possam conhecer o poder, Pai, da Tua transformação, o poder da Sua libertação, o poder do Seu amor, Pai.
E eu peço, Pai, que o Senhor os sustente neste momento, nas áreas financeiras, mas também, Pai, na área emocional. O Senhor Deus cuide, Pai, de toda a família missionária que tem servido ao Senhor, Pai, nos mais diversos cantos do nosso país, da nossa nação e também, Pai, na face da terra. Que o Senhor, Pai, os livre de todo o mal, que o Senhor os proteja, Pai, diante das possibilidades de várias enfermidades e diante dessa situação do coronavírus que muitos deles estão enfrentando em diversos países, Pai, e também no nosso país. Cuide deles, Pai, em nome de Jesus é o nosso pedido, Pai. Esteja com eles neste momento, com todas as famílias que assumiram, Pai, esse chamado junto com seus filhos e filhas. Também, Pai, oro nesse momento por todas aquelas pessoas que têm passado por dias de adversidade, de luta, com enfermidades, Pai. Pessoas que têm vivido dias também de incertezas, dias de aflição, porque, como nós sabemos, em muitas cidades os atendimentos médicos, as consultas foram suspensas e muitas dessas pessoas, Senhor, precisavam ou precisam de atendimento médico, atendimento das equipes de saúde. E eu te peço, Pai, que o Senhor esteja com elas neste momento também. Que a Tua boa mão, Deus, possa preservá-las, Pai, neste momento de incerteza. Eu peço, Pai, para aqueles que têm vivido dias de angústia diante da enfermidade, que o Senhor, Pai, cuide delas, que o Senhor não deixe, Pai, não deixe com que a doença progrida, não deixe, Pai, com que a doença descompense. Que, em nome de Jesus, Pai, o Senhor ajude elas neste momento. E aquelas, Pai, que estão ainda sendo cuidadas, sendo vigiadas por equipes de saúde, que o Senhor Deus abençoe a vida dos médicos, enfermeiros, de todas as equipes, que possam ajudar essas pessoas, Pai, que para além do coronavírus já estavam internadas em hospitais, em centros de saúde. Que o Senhor, Pai, esteja com elas neste momento, e que a Tua boa mão, Deus, possa cuidar das feridas, das doenças, dos problemas, Pai, que acometem o físico destas pessoas. Que elas possam confiar, Pai, no Senhor, Pai, neste momento, e saber que Tu és, Pai, o socorro bem presente na angústia, Deus. E nós sabemos que o Senhor, Pai, como antes, como antigamente, e assim ainda hoje, o Senhor é capaz de curar, o Senhor é capaz, Deus, de trazer vida aonde só há morte. Eu peço, Pai, que o Senhor cuide desses enfermos, no nome de Jesus. E nesse momento também, Deus, eu quero nos conduzir em oração e sabemos, Pai, que diante da adversidade da vida, e uma dessas adversidades é a morte, nós sabemos que a nossa mente humana, a nossa capacidade humana não tem grandes explicações, não consegue muitas vezes entender o porquê de pessoas vidas serem ceifadas num momento como esse. E talvez muitos de nós conhecemos ou ouvimos falar de pessoas próximas ou até a nível de noticiários, muitas vidas sendo ceifadas diante dessa pandemia que tem assolado o nosso mundo. E eu peço, Pai, especificamente para as famílias que perderam algum ente querido, alguma pessoa amada, para essa doença que tem assolado muitas nações e a nossa nação. Eu peço, Deus, que o Senhor cuide dessas famílias, Pai, das famílias que ficaram. Eu peço que o Senhor esteja com elas, Pai, neste momento. É tão difícil porque até mesmo o sepultamento dos seus familiares tem sido difícil nesse momento, tem vários problemas por conta dessa doença que estamos vivendo. Então, Pai, eu peço que o Senhor cuide delas neste momento, Pai, dê o consolo, dê o refrigério, que o Teu Santo Espírito, Deus, esteja com elas neste instante e que elas possam, de alguma maneira, Pai, entender que a vida delas está sob o Seu cuidado, está sob a Sua proteção e que logo, Deus, oramos por isso, Deus, que logo possamos encontrar uma alternativa para essa situação que estamos vivendo tão difícil neste momento.
Eu te agradeço, Pai, e te louvo, porque só em Ti, Deus, encontramos o descanso para as nossas almas e encontramos, Pai, a paz que excede todo entendimento. Louvado seja o Teu santo nome, Pai, é no nome de Jesus que oramos. Amém.
Boa noite, meus queridos irmãos. É um prazer estar com vocês mais uma vez aqui, esse momento que nós tiramos para refletir nas Sagradas Escrituras. Nós estamos aqui produzindo este material, gravando, e você no seu lar, nesse domingo, com a sua família, participando deste culto. Eu quero convidar você neste momento a aquietar o teu coração para que nós possamos ouvir de Deus nesta noite, neste momento que nós tiramos aqui para adorar ao Senhor e para meditar nas suas Sagradas Escrituras. Eu quero convidar você neste momento a estar olhando para o nosso tema que nós estaremos tratando nas próximas 2 semanas. Esperança, o remédio para os dias difíceis. Nós terminamos recentemente uma série chamada Pandemia, Onde Deus Está, uma série que nós percebemos se de fato as nossas convicções de fé estão presentes nessa crise que nós estamos vivendo. Semana passada, nós falamos sobre Ele continua sendo Deus, onde nós mostramos que a nossa vida tem que nos ensinar não os resultados que nós obtivemos, mas sim o quanto nós confiamos em Deus na caminhada. E hoje nós vamos dar início a uma breve série, 2 semanas apenas, onde nós vamos falar sobre esperança. E nós cremos que é muito propício esse tema, falar sobre esperança, nesses dias que nós temos vivenciado aí uma desesperança. De um lado, nós vemos uma crise econômica que está vindo, alguns já estão passando por ela. Essa crise da saúde pública que nós vivemos hoje no Brasil, não só no Brasil, no mundo todo, né? Tantas informações que nós temos que muitas vezes têm servido apenas para amedrontar os nossos corações. E nós, muitas vezes, estamos no nosso lar, preocupados com a saúde, preocupados com situações adversas, com o emprego que nós temos, né? Recentemente eu conversava com um jovem da nossa igreja e ele falava que em um dia só, na sua empresa, foram mais de 30 pessoas que perderam o seu emprego. Eram pais de família que agora estariam à mercê do que pode vir. Então, amados, você perceba que nós temos vivido dias difíceis e talvez o único remédio que nós tenhamos é a esperança. A esperança de que tudo vai ficar bem, tudo vai passar. E para conversar nessa breve série, amados, nós iremos falar sobre 2 temas, um hoje e um domingo que vem. Hoje, nós iremos falar no dia 24/5, na vinda de um menino, esperança na vinda de um menino. Nós vamos falar um pouco sobre o Jesus que veio na história para nos resgatar. Semana que vem, dia 31 de maio, nós vamos falar na volta de um Senhor. Esses 2 temas que estão conectados na vinda de Jesus, de um povo que antes da vinda esperava a vinda de um Salvador. E nós que hoje esperamos a volta do nosso Salvador. Então, o nosso convite é para que você, nesses próximos domingos, possa refletir sobre a esperança que nós temos. Hoje, nós iremos falar sobre esperança na vinda de um menino. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 9, nós vamos ler dos versos 1 ao verso 7. Isaías, capítulo 9, nós vamos fazer a leitura da Sagrada Escritura do verso 1 ao verso 7. Nós recentemente estudamos esse texto em nossa escola dominical, nossa EBD online, e eu quero aproveitar para convidar você que não tem visto as aulas a participar conosco. Tem sido um tempo de edificação nas nossas vidas. Nós estudamos um pouco esse texto, inclusive fizemos um e-book sobre esse texto, mas hoje eu gostaria de mais uma vez trazer essa profecia de Isaías que nos traz clareza quanto àquilo que nós precisamos confiar e crer em Deus. Abra a sua Bíblia e vamos ler juntos esse texto neste momento. O texto diz o seguinte: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado,
ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruístes o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda a bota de guerreiro usada em combate, toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Nós estamos diante de um texto maravilhoso do profeta Isaías, e eu quero trazer para vocês aqui o contexto por trás desse texto. É importante que a gente note que a palavra de Deus não tem como objetivo mostrar super-heróis para mim e para você. Nós encontramos nas páginas das Escrituras pessoas falhas, pessoas inconstantes, que percebem ao longo da caminhada o quanto elas necessitam de um Salvador para as suas vidas. Por isso, o contexto histórico de Isaías, esse contexto aqui diz que o povo que escuta esta mensagem do profeta Isaías estava vivendo de forma miserável, desprezível e sem esperança. Esse povo é um povo que está sofrendo, é um povo que está sofrendo uma invasão assíria, é um povo que está passando por diversas adversidades. Se você olhar os capítulos 7 e 8, você vai ver esse povo então sendo oprimido e castigado por conta dos seus pecados. No final do capítulo 8, você vai encontrar relatos que eles estariam olhando para todos os lados e não havia uma esperança sequer para este povo. Este povo, na divisão das tribos do Reino Norte, seria o primeiro a ser atacado pelo Império Assírio. Após a morte do rei Salomão, nós vemos que Roboão, seu filho, assume o reinado e as pessoas chegam para ele e falam: Roboão, por favor, alivie os altos impostos que nós vivemos aqui, que nós estamos sofrendo por conta disso. E Roboão, então, não escuta o conselho dos mais sábios, mas vai pelo conselho dos mais jovens, o conselho da galera. E então, ele aumenta os tributos e por conta disso há uma divisão no reino. Nós vimos algumas séries na série passada que quando esse reino se divide, reino norte e reino sul, ambos os reinos se afastam de Deus, se tornam idólatras, praticam a injustiça e desonram o nome de Deus. Por mais que Deus os chamasse ao arrependimento, por mais que Deus os convidasse ao arrependimento, este povo insistia em manter o seu coração rebelde diante de Deus. Por isso, Deus, por seu grande e infinito amor, vai tratar com o seu povo, com o reino norte. Então o rei assírio, Tiglat-Pileser, vai invadir o reino norte e vai fazer cativo. Ele seria o primeiro reino a ser atacado pelo reino norte. E ali, quando ele é atacado, toda a nação de Israel foi totalmente extinta da história, perdendo assim sua identidade como povo. Nós vimos também, alguns domingos atrás, quando o rei assírio invade aquela região, além de levar cativos alguns dos israelitas, ele também traz outras nações para estar ali, e ali com o tempo a nação ela vai se poluindo, ela vai perdendo a sua identidade como povo. Nós vimos que esse povo vai se tornar então a Galiléia dos gentios, daqueles que não eram puro sangue judeu, daqueles que foram poluídos com essa mistura de raças, de povos ali. Nós vemos no Novo Testamento que esse povo chamado povo samaritano, a Galiléia dos gentios, é um povo que vai sofrer discriminação. E assim eu mostro uma terceira coisa: eles sofriam desprezo por parte dos irmãos judeus.
As pessoas consideravam os samaritanos, o Reino Norte, como um povo amaldiçoado, como um povo desprezado, como um povo abandonado. É esse contexto que o povo está vivenciando. Um contexto de invasão, um contexto de destruição, um contexto de dúvida, um contexto de desprezo, um contexto em que não se há esperança. E é nesse contexto que surge a pergunta: como ter esperança? Como ter esperança em meio às circunstâncias que nós estamos vivendo? Como ter esperança em meio às lutas e crises que nós estamos enfrentando hoje? É essa pergunta que emerge nesse texto. E então, o capítulo 9 de Isaías nos traz uma resposta clara de como ter esperança. Isaías é a profecia que Deus traz ao povo para lembrar que é possível sim ter esperança. E hoje, para mim e para você, é a mensagem de Deus que traz esperança em meio à crise. E então eu quero rapidamente aqui hoje mostrar para vocês 4 lições que esse texto nos traz a respeito de esperança na vinda de um menino. E a primeira lição que eu quero tirar do texto é a promessa de uma restauração. Olha o que fala o verso 1, a primeira parte desse texto. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Em algumas versões aqui, contudo, é mas. Ou seja, ele vem de uma sequência nos capítulos 7 e 8, falando de como aconteceu, colocando o motivo de por que aconteceu. Mas no verso 1 do capítulo 9, o escritor começa com tudo ou mais, ou seja, uma transição clara de uma mudança de realidade. Ele fala que, contudo, não haverá. E a expressão aqui não haverá significa uma afirmação concreta. O texto começa dizendo, de forma afirmativa, não haverá, irá cessar, irá passar toda a escuridão e a aflição que aquele povo estava experimentando na sua vida. Para que você venha entender aqui, amados, as expressões escuridão e aflição, é importante que você entenda que escuridão e aflição, neste contexto, significam, primeiro, desorientação, desesperança e impossibilidade. A ideia de escuridão é uma ideia de que você olha as circunstâncias, olha as opções e você não vê nenhuma condição de mudança. Você quer mudar a sua vida, você quer tomar um novo rumo, mas parece que você não consegue encontrar um meio, porque não existe um meio palpável, visível para que as coisas venham mudar. Esse é o estado de escuridão. Você quer de qualquer maneira mudar aquela realidade, mas você olha e não tem como mudar a realidade. A palavra aflição aqui significa pressão externa, intensa e constante angústia. Coisas que vieram de fora, coisas que estavam externas, estavam oprimindo essas pessoas. Aqui, uma figura de linguagem para que você possa entender, é como se você colocasse no fogo, em alta temperatura, para que pudesse ser moldado. E é interessante que, quando nós olhamos esse texto aqui, a aflição muitas vezes tem como objetivo nos levar a repensar a nossa vida. Quando tudo está muito bom, quando tudo está do jeito que nós queremos, nós não temos tempo para pensar em Deus, para pensar em servi-lo com mais dignidade e honra. Mas quando nós passamos por dificuldade, nós começamos a enxergar a vida sobre um outro prisma, sobre um outro olhar. É interessante você perceber que a promessa de restauração começa dizendo que tudo isso, desorientação, desesperança, impossibilidade, essa angústia constante, essa pressão que eles estavam vivendo, não haveria mais. A promessa de Deus é, isso vai passar. E é interessante você perceber, amados, como é difícil ouvir essa palavra. Ouvir que tudo vai ficar bem quando a pessoa que nós amamos não está com a gente. Ouvir que tudo vai ficar bem quando você está voltando do trabalho com sua carta de demissão. Ouvir que tudo vai ficar bem quando está faltando alimento na sua casa. Ouvir que tudo vai ficar bem quando você está nas suas mãos um diagnóstico de uma doença terminal. Como é difícil acreditar
que tudo vai ficar bem. Mas essa palavra de Isaías deixa claro que apesar das circunstâncias, por mais adversas que estejam, tudo vai ficar bem. Tudo isso vai passar. O texto continua mostrando isso na parte B do seu texto. Vai dizer assim: no passado, ele humilhou a terra de Zebulon e a de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. Perceba que o texto fala que no passado ele, e aqui em algumas traduções está Deus. Eu não sei qual é a tradução da sua Bíblia, mas você pode procurar. Está no passado, Deus humilhou a terra de Zebulon. O texto está apontando para quê? Para a ação soberana de Deus. Quem permitiu aquilo? Quem fez aquilo? Não foi o Império Assírio. A Síria foi a vara de correção de Deus para com o seu povo. Foi Deus que permitiu que aquela situação estivesse acontecendo. E obviamente que talvez no nosso coração surja a pergunta: por que Deus permite tal coisa? Por que Deus permite acontecer tal coisa na minha vida? Deus é injusto por permitir? Amados, guarde o que eu vou dizer. Se alguém é injusto nessa história, somos eu e você. Deus é justo e porque Ele nos ama, porque Ele não quer que nós perdamos a nossa vida, Ele nos corrige com seus braços. Ele nos corrige com o seu grande amor. Ele corrige e disciplina quem ama. E nós precisamos entender que existe uma dor muito superior àquilo que nós enfrentamos nessa vida, que é a dor da condenação eterna, que é eternamente o sofrimento e a condenação. Deus, em seu infinito amor e graça, opera em nossas vidas e trabalha em nossos corações. E aqui nós precisamos entender uma coisa quando lemos esse texto: a diferença entre nós confiarmos em Deus, a confiança em Deus e o fatalismo acomodado. Qual é a diferença dessas duas coisas aqui, amados? Confiar em Deus é olhar as circunstâncias e, apesar dela, confiar que tudo vai ficar bem. É saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo quando as circunstâncias não apontam para isso em nossa vida. E então, o que é o fatalismo acomodado? É a postura que muitos têm no meio da dor, de se fazer então como se tudo tivesse acabado. Por exemplo, eu não quero mais. Não quero mais seguir a Deus, Deus não me ama, Deus não se preocupa comigo, Deus me abandonou. E então, ao invés de você compreender o cuidado e amor de Deus, você trabalha como se fosse um fatalismo, uma crise que não tem fim. Você começa a ser aquela pessoa chorona, aquela pessoa que ao invés de amadurecer, ao invés de crescer na crise e na dor, você se torna cada dia mais criança, mais mimado. E Deus tem os seus meios, sábios conselhos, sábios meios de trabalhar em mim e você, para que nós venhamos a amadurecer. O texto fala que no passado Ele humilhou, mas que no futuro Ele honrará a Galileia do gentio, que Ele mostra: olha, Deus não está vendo a circunstância a partir de um momento, como nós estamos enxergando, porque nós temos uma visão única do momento. Nós vemos a situação, nós vemos a crise, Deus está vendo além da crise. Para Deus, passado e futuro estão no mesmo tempo. Então, aquilo que nós consideramos crise, Deus já viu o que aconteceu e Deus já sabe como é o final de tudo isso. Ou seja, Deus está olhando para aquela situação onde Ele humilhou, onde Ele tratou com a terra de Zebulon e Naftali, mas no futuro está honrando não agora Naftali e Zebulon, mas a Galileia dos gentios, porque naquele momento a história iria mostrar 8 séculos depois que aquela região que foi desprezada, que foi invadida, seria onde o nosso Salvador, Jesus Cristo, iniciaria o seu ministério público. Seria onde Cristo começaria o seu processo de redenção através do seu ministério terreno enquanto esteve entre nós. Você vê? Olha o que fala Mateus, capítulo 4, os versos 13 e 14. Saindo Jesus de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, aonde? Na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías.
Ou seja, há uma restauração, há uma promessa de que Deus mudaria a sorte do povo, Deus trataria com o povo e Deus restauraria o seu povo. Então, o verso 2, ele diz: o povo que caminhava em trevas viu grande luz, e os que viviam na terra da sombra da morte raiou a luz. Ou seja, interessante que quando a palavra diz aqui, o povo caminhava e vivia, era um acomodamento, ou seja, algo que eles se acostumaram a fazer. Mas quando o texto fala que viu uma grande luz e raiou uma luz, significa que algo único, um evento extraordinário e único, mudaria para sempre a realidade daquela região, a realidade daquele povo. Por quê? Porque a luz que ilumina todos aqueles que estão perdidos estava raiando naquele lugar. Quando nós lemos João capítulo 8, verso 12, nós lemos o seguinte: de novo, lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Olha que extraordinário isso. Aqueles que estavam aflitos, que não tinham esperança, escutam do profeta Isaías que aquilo iria acabar. A promessa de restauração viria. Era o próprio Jesus que entraria na história para ser essa luz, para mudar completamente a realidade que nós estamos vendo. E assim, nós vemos a segunda lição desse texto, a forma desta restauração. Acompanhe comigo que fala então os versos seguintes, o verso 3, a parte A, mostrando o crescimento e a alegria que viria sobre aquele povo. O texto nos diz: fizeste crescer a nação, aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de si. Perceba que o texto começa dizendo então, no versículo 3, aliás, sobre crescimento e alegria. O texto vai dizer que haverá uma alegria na colheita. Se você acompanhar aí o verso 3, vai dizer que eles vão repartir da alegria, a festa que há numa colheita bem sucedida. Você vai encontrar também aqui a expressão vitórias na guerra, onde eles vão dizer o quê? Que os espólios seriam repartidos, ou seja, os benefícios, a herança, a recompensa da batalha seria repartido entre os seus. E ele fala também no verso 5, tempos de paz. Você pode ler na tua Bíblia, está dizendo que a bota e a roupa que estavam então envolvidas em sangue não precisariam mais ser usadas, poderiam ser queimadas. Por quê? Porque não haveria mais guerra. Então o texto mostra de forma muito especial que Deus irá fazer crescer e aumentar a nação, a sua alegria, e eles se alegram diante de ti. Como isso vai acontecer? Por meio de expressões como a colheita, como a vitória sobre a guerra e aquilo que é o tempo de paz. Não precisa mais de guerra, porque Deus está fazendo nova todas as coisas. Olha só o que fala o verso 4: pois tu destruístes o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. E quando você vê o início desse verso 4, fala: pois tu fizeste. O mesmo Deus que permitiu a dor e o sofrimento é o Deus que vai livrar o seu povo da dor e sofrimento, para que nesse processo o seu povo entenda que somente há um Deus em Israel. E isso aqui, amados, não pode ser interpretado e entendido como se Deus fosse um Deus egoísta que precisasse provar para alguém que Ele é Deus. Deus não precisa provar para mim e para você que Ele é Deus. Aliás, Deus não precisa de mim e de você. O que Deus faz com isso é nos levar a reconhecer a sua grandeza para que nós possamos depositar a nossa confiança totalmente nele. O que Deus faz é por nosso próprio benefício. Porque simplesmente Deus poder nos julgar por aquilo que nós temos feito e se esquecer de mim e de você para o resto da vida. Mas ainda assim, Ele nos corrige porque ama. E esse mesmo Deus que permite a dor e o sofrimento é o Deus que nos restaura, que nos levanta, que está conosco em meio à dor e ao sofrimento. As expressões que Ele usa: destruísse o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, são expressões que falam do quê? De opressão. São figuras que falam da opressão
que este povo estava vivendo. E Deus é aquele que vai tirar o seu povo da opressão. Deus é aquele que vai libertar o seu povo. Ele fala aqui que isso acontecerá como no dia da derrota de Midian. E se você lembrar aqui, Deus está evocando através do profeta um evento histórico. A derrota de Midian faria aquele povo lembrar o ocorrido em Juízes, se eu não me engano, 6 e 7, que lembra que o exército tão pequeno de Gideão venceu um exército tão grande. Ou seja, aonde há impossibilidade, Deus traz a vitória. Aonde há um quadro, onde eu vejo que não pode acontecer nada, Deus traz aquilo que é impossível na minha vida. Deus é o Deus que vai restaurar com crescimento e alegria. É Ele que vai fazer nova todas as coisas na vida do seu povo. Interessante, quando você caminha um pouco mais, você vê o motivo dessa restauração. Deus diz, Ele vai, uma promessa dizendo, eu vou mudar todas as coisas. Você encontra então a forma que vai acontecer. Deus vai restaurar, Deus vai crescer esse povo, Deus vai aumentar a alegria e fazer nova todas as coisas. Mas Ele mostra também o motivo. Qual que é o motivo? Por que tudo isso acontece, esse processo de restauração? Olha o que fala o verso 6, a parte A. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Olha que interessante aqui, o texto fala que um menino não nasceu, mas nos nasceu. Esse menino não nasce por acaso, esse menino nasce para todos aqueles que necessitam de uma mudança na sua vida. Nós encontramos aqui as boas novas do Evangelho. O nascimento de Jesus não é o nascimento de uma possibilidade de salvação. O nascimento de Jesus não veio possibilitar a salvação. O nascimento de Jesus veio salvar aquele que Deus quis salvar, aquele que Deus escolheu, aquele que Deus salvou antes da fundação do mundo. E por mais que estes passem pela dor e o sofrimento hoje, a promessa da restauração está presente sobre a vida deles. É interessante você notar, quando você vê nos capítulos primeiros de Mateus, ali a genealogia de Jesus. Você vai encontrar naquela genealogia personagens que talvez nos assustem ali. Nós vamos encontrar, por exemplo, uma prostituta. Nós vamos encontrar, por exemplo, uma pessoa que vai ter relações sexuais com seu próprio sogro. Nós vamos encontrar pessoas ali que foram responsáveis por assassinatos. E quando você olha aquela genealogia, você percebe que do Salvador, tantas pessoas, talvez para mim e para você não fossem dignas de estar naquela genealogia. Pessoas com crises, com problemas. Quando você olha para aquela genealogia, você percebe que muitos que estão ali não eram homens perfeitos. Eram pessoas com uma vida conturbada, pessoas com vidas problemáticas, pessoas que eu e você talvez não acharia digno de deixá-las naquela genealogia. Mas o que ela vem provar é para mim e para você, que as nossas vidas são disfuncionais, que as nossas vidas são complicadas, e nós precisamos de um Salvador que descomplique a nossa vida. De alguém que mude a nossa história, de alguém que faça nova todas as coisas. E é por isso, amados, que esse menino não simplesmente nasceu, ele nos nasceu. Um filho nos foi dado. E quando você lê Lucas capítulo 2, versículo 28 e 32, você encontra 8 séculos para frente. Olha o que você vai encontrar no texto. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Ou seja, nós vimos que esse menino que vai nascer, Simeão, 8 séculos depois, vai dizer: Deus, pode me levar, porque eu já vi a tua salvação. Esse menino nasce para ser o nosso Redentor, para ser o nosso Salvador, para corrigir as nossas vidas complicadas, a nossa vida que necessita sim de um Salvador
para todo sempre. O texto fala que esse menino nos foi dado, significa aqui o amor de Deus. Jesus entra na história não simplesmente porque nós merecemos. Ele entra na história porque nós precisamos de um Salvador. É o amor de Deus revelado, e quando você lê João 3,16, isso vai confirmar dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perceba que esse menino que nos foi dado é o presente de Deus para mim e para você. O texto fala, e o governo está sobre os seus ombros, e aqui significa o que, amados? A sua morte e ressurreição. A ideia é que Deus levará sobre ele o peso que nos oprimia naquela cruz. E ao ressuscitar aquela cruz, ele nos entregará o seu fardo leve e suave. Olha só o que fala Isaías 53, versos 4, a parte A. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isaías, mais à frente, vai dizer certamente, sem dúvida alguma, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. E um pouquinho mais à frente você vai encontrar em Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Veja que lindo. É um convite que Jesus faz para mim e para você. Olha, coloca sobre mim o seu medo, o seu fardo, e confia que eu vou levar o seu fardo. E vou dar a você um fardo leve, um fardo suave. Esse menino que nos nasceu, o texto diz que ele é maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade e príncipe da paz. O que significa isso? Maravilhoso conselheiro significa ele tem sabedoria. Se você quer conselho para a sua vida, saber o que fazer, busque nele o conselho que é necessário para você. Confie em Deus para as decisões que você tem que tomar. Confie que Ele estará com você em todos os dias da sua vida. Quando o texto fala Deus poderoso, significa que Ele tem poder para fazer. Deus não é um Deus, como eu tenho dito aqui várias vezes, que deseja fazer algo, mas não consegue. Que tenta fazer algo, mas não pode. Deus não só deseja, Ele cumpre os seus propósitos, Ele cumpre a sua vontade de forma justa, de forma fiel. Esse Deus também é o Pai da eternidade, que significa aqui o amor eterno. Esse Deus, Ele tem o amor que eu e você precisamos. Aqui a expressão, amados, lembra a ideia de governadores que cuidavam do seu povo como filhos, ou como pais cuidam dos seus filhos. Mas tanto governadores, líderes políticos, governantes, pais humanos, são falhos naquilo que se propõem a fazer, porque eles são limitados pelo tempo e pela sua própria formação. Mas esse Pai eterno, Ele é perfeito, Ele nos ama de forma justa. Ele nos ama e não cumpre a nossa vontade para que nós não sejamos filhos mimados. Mas Ele trabalha em mim e você, para que nós tenhamos maturidade para encarar essa vida com responsabilidade, para que nós possamos, sim, viver para refletir a sua glória onde quer que nós estejamos. O texto termina falando que Ele é o príncipe da paz, e que significa o quê? A paz com Deus. Esse Deus não veio simplesmente salvar a nossa conta bancária. Esse Deus não veio simplesmente fazer você levantar do seu leito de hospital. Esse Deus não veio simplesmente para fazer você ter o carro dos sonhos, a casa dos sonhos. Esse Deus veio para salvar você do inferno, para livrar você de uma condenação a qual você estava destinado por causa dos seus pecados. Ele veio trazer paz com Deus para que eu e você não viesse a ser consumido pela ira de Deus. Por isso, amados, guarde o que eu vou dizer. Deus não veio ser o seu gênio da lâmpada mágica para realizar os seus sonhos egoístas e materiais. Deus veio salvar a sua alma da condenação do inferno.
As demais coisas nos são acrescentadas conforme o querer de Deus, para que nós venhamos a amadurecer na maneira que a gente viva. Esse é o motivo da restauração. Nós somos restaurados não porque merecemos, mas somos restaurados porque Ele cumpre a sua vontade quando entrega o seu próprio Filho para morrer na cruz por mim e por você. O texto nos mostra, em primeiro lugar, uma promessa de restauração. Em segundo lugar, ele mostra que ele vai cumprir a sua promessa de restauração, dando a forma de como acontece através do crescimento de alegria em que ele iria fazer. Em terceiro lugar, ele mostra o motivo pelo qual ele cumprirá a sua promessa, as boas novas, o menino que nos nasceu da parte de Deus, esse menino que vem salvar a nossa vida através da sua morte e da sua ressurreição. Mas por último, ele mostra a esperança desta restauração. E o texto termina da seguinte maneira: Ele, Deus, estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Eu quero convidar você a acompanhar cada linha desse texto e perceber o que ele nos ensina. Quando o texto diz, ele estenderá o seu domínio, ele está falando que o próprio Deus, em Jesus Cristo, será o autor dessa mudança. Por que nós podemos ter certeza que vai acontecer? Porque Jesus prometeu. Porque Deus prometeu. Porque Deus cumpre os seus propósitos. A promessa de redenção e restauração não parte de um pastor, não parte de uma igreja, parte do próprio Deus, que decidiu, lá em Gênesis 3, nos salvar, quando prometeu enviar o seu Filho para morrer na cruz, no meu lugar e no seu lugar. O texto fala que haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. Significa que este reino será perfeito. Aqui, o autor tem ideia de todos os reis que vieram antes deste momento. Reis que foram falhos, reis que foram imperfeitos, reis que que se renderam à idolatria, que desviaram o caminho de Deus. Mas esse Deus que viria, esse rei chamado Jesus, ele estabeleceria a promessa de um trono perfeito na linhagem de Davi. O texto fala que esse reino será estabelecido com justiça e retidão, ou seja, o reino de Deus é um reino justo. Não há injustiça naquilo que Deus faz. O reino de Deus é perfeito. Não é como os nossos reinos humanos. Aliás, nós precisamos repensar nisso, para que não venhamos a depositar em homens no governo a confiança que nós devemos ter somente em Deus. Homens não podem ser o salvador do mundo. Deus é o único salvador que nós cremos como cristãos. O texto fala que ele será feito desde agora e para sempre, ou seja, esse reino é eterno. Esse reino não começou a ser estabelecido em 2020, esse reino foi estabelecido antes da eternidade. Isso se concluirá no final de todas as coisas, porque ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele subsiste antes de todas as coisas, antes de qualquer crise que o mundo venha enfrentar. Deus já estabeleceu o seu reino de forma justa, de forma perfeita, de forma eterna. E o texto termina de uma forma extraordinária, dizendo que o zelo, a responsabilidade, o cuidado do Senhor, dos exércitos fará isso, ou seja, é fiel. Interessante é que o verso 1 começou dizendo contudo, ou mais, ou seja, haveria uma promessa de restauração. E o texto termina dizendo que quem fará isso é o zelo do Senhor dos Exércitos. Como se ele estivesse carimbando, dizendo, olha, quem fez a promessa é fiel para cumprir. Quem fez a promessa não muda de opinião. Quem fez a promessa não é um Deus inconstante e falho. É um Deus fiel que cumpre os seus propósitos, que cumpre a sua vontade em nossa vida. Tudo isso porque um menino nos nasceu. Aquele povo que estava em trevas, que estava numa situação onde não havia esperança,
poderia ter esperança agora. Por quê? Porque o menino iria nascer. E quando esse menino nascesse, eles viriam a glória de Deus e a certeza da salvação eterna das suas vidas. Aquele povo confiou e teve paz, não porque viu nos seus dias tempos de paz, mas porque se firmou na promessa de um menino que nasceu. Nós hoje precisamos confiar que esse menino já nasceu. A história nos mostra que a promessa de Jesus se realizou. E hoje nós confiamos esse menino que nasceu naquela manjedoura para nos resgatar, para nos salvar e para garantir que nós temos vida e a temos com abundância. Para que você possa refletir e praticar nesta nova semana que vai se iniciar. Primeiro, quais áreas da sua vida estão inundadas pela escuridão e aflição? Seja sincero em expor diante de Deus estes sentimentos. Amados, não é vergonhoso você reconhecer os seus medos. Aliás, isso é humano. Nós não precisamos de supercrentes. Nós precisamos de pessoas que são sinceras em expor o que estão sentindo. Mas não confunda isso com fatalismo de querer ser uma pessoa melindrosa, uma pessoa que vive autocomiseração, de achar-se que é o coitadinho. Não. Expor os seus sentimentos é ser sincero diante de Deus, confiando que esse Deus pode mudar as áreas da nossa vida que estão em escuridão e aflição. Quais são as áreas da sua vida hoje que estão em escuridão e aflição? É a sua vida profissional? É a sua vida sentimental? É a sua saúde? É a sua relação familiar? São os seus filhos? São o seu casamento? Quais áreas que esse menino precisa nascer na sua vida hoje? Que essa luz precisa raiar na sua vida? Abre o seu coração diante de Deus. 2. Diante das situações adversas de sua vida, você tem se rendido ao conformismo ou tem ouvido a palavra de Deus? Não é novidade que todos nós estamos enfrentando essa crise, que enfrentamos problemas, sejam de forma macro, governo, saúde, de forma micro, na sua casa, no seu lar. Todos nós enfrentamos uma ou outra adversidade. A grande questão é se nós estamos partindo por fatalismo, por comodismo, reclamando, chorando, reclamando de tudo que acontece, ou se nós temos confiado e ouvido a palavra de Deus que diz que tudo vai ficar bem. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que Deus está conosco em todos os momentos. Em quem nós temos depositado a nossa confiança? Em Deus, na sua palavra, ou naquilo que eu vejo no jornal, nas matérias de internet, nas fake news que a gente recebe hoje, aonde nós temos depositado a nossa confiança? E por último, em quais áreas de sua vida este menino precisa nascer e trazer a luz que muda toda e qualquer situação? Renda-se ao amor de Jesus. Renda-se a esse amor que faz nova todas as coisas. Eu quero convidar você neste momento a olhar a sua história, olhar a sua vida e se render a esse menino. Se a sua vida está difícil, eu quero convidar você a reconhecer que somente Cristo pode mudar. Eu quero convidar você na sua casa a abrir o seu coração para esse Deus hoje e deixar que essa luz ilumine a sua vida, transforme a sua escuridão. Eu quero convidar você a assumir um compromisso real e verdadeiro com o Senhor Jesus, a sair dessa religiosidade que só tem levado você a se desesperar e a entrar nesse fatalismo. Eu convido você a ter uma fé real em Cristo Jesus. Quero te convidar neste momento a estar orando comigo, entregando a sua vida, os seus problemas a esse Deus que nasceu, a esse menino que nasceu e trouxe esperança para aquele povo que estava numa situação adversa e sem esperança. Ele é a esperança, Ele é a luz do mundo, Ele é o Salvador de todos nós. Eu quero convidar você a fechar seus olhos e orar comigo neste momento.
Senhor Jesus, nós te louvamos por essa noite, por esse tempo que nós estamos cultuando ao Senhor em família. Eu quero colocar a vida de cada pessoa que nos assiste neste momento, que ouviu essa reflexão bíblica sobre esperança, esse remédio para os dias difíceis. E nós sabemos, ó Pai, que talvez os nossos dias sejam marcados pela desesperança. Nós sabemos, ó Pai, que temos medo, que temos dúvida, mas queremos neste momento abrir o nosso coração diante do Senhor e descansar no Senhor para todas as coisas. Nós queremos, ó Pai, que a Tua luz inunde o nosso ser. Nós confessamos a Ti os nossos pecados, nós reconhecemos a nossa necessidade, Pai, de viver para o Senhor, para a honra e para a glória do Senhor, Pai. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor se manifeste em nossas vidas, Pai, transformando, restaurando e mudando aquilo que somos, Pai. Nós pedimos, ó Pai, que em nome de Jesus o Senhor venha estar conosco, nos abençoando e derramando sobre nós a Tua proteção. Ser conosco e em nome de Jesus, Pai, que nós sejamos mudados, que nós sejamos transformados por esse menino que nos nasceu, que possamos colocar em Ti a nossa confiança e a nossa vida completamente, Pai. Nós louvamos porque o Senhor nos remiu, porque o Senhor nos salvou com seu grande amor naquela cruz. Muito obrigado, é o que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Amém. Que tempo abençoado que nós tivemos aqui hoje, esse tempo que o Senhor nos dá, é um privilégio, amados. Talvez muitos de nós estejamos tristes, amados, por não estar fisicamente no culto. Mas pensa bem comigo, hoje nós temos condição de transmitir o culto, de fazer live, de conversar uma videochamada com o irmão. Deus nos deu condições, amados, de mantermos a comunhão através daquilo que Ele tem nos dado de precioso das nossas vidas. E hoje é um tempo de preciosismo, sim, um tempo em que nós oramos juntos, cantamos ao Senhor juntos, ouvimos a Sua palavra. E a minha oração hoje é para que esta palavra edifique os nossos corações, seja aplicada pelo Espírito Santo em nossos corações. Eu quero rapidamente, amados, deixar alguns recados com você, para que essa semana você possa se aproximar mais de Deus e ter esperança em dias em que nós não temos esperança. Eu quero lembrar você do nosso culto no lar, esse tempo que nós reservamos para em família, tirar um tempo ali de oração, de meditação das Escrituras, oração especificamente pelos motivos da sua casa e também para aqueles motivos da igreja. Eu quero convidar você a separar pelo menos um dia da semana para estar orando com a sua família. Esse é um tempo precioso que nós não podemos perder, que nós não podemos deixar de praticar. Uma segunda coisa que eu quero avisar você é que para ajudá-lo, nós temos feito na igreja lives nas segundas, quartas e sextas, sempre às 20 horas, às 8 horas da noite. É um tempo que nós reservamos ali para falar das Escrituras, para refletir de forma devocional em alguns textos bíblicos. Então quero convidar você a pelo menos também a participar de uma das nossas lives, a compartilhar e a fazer a mensagem de Deus chegar para mais pessoas. Ainda nessa sequência, quero convidar você a participar da nossa EBD online, esse tempo que nós estamos aí, domingo às 9 da manhã, fazendo aulas online, momentos que nós temos refletido sobre as Escrituras, no aprendizado das Escrituras. Então, amados, nós como igreja temos providenciado a cada um de vocês tempos e oportunidades para que você possa superar esse tempo de isolamento, esse tempo de quarentena. É importante que você possa se dispor também a aprender. O presbítero Beto, um grande amigo, disse assim que nesse tempo que nós estamos vivendo, só não se alimenta da palavra quem não quiser. Porque você tem vários meios e vários líderes cristãos que estão produzindo materiais de qualidade. Nós estamos fazendo isso na nossa igreja para você, para que você seja alimentado e fortalecido na palavra de Deus. Eu quero também lembrar você que tem entregado o seu dízimo e a sua oferta a continuar mantendo-se fiel a Deus. Continue ofertando, dizimando. Nós temos visto a graça de Deus sobre as nossas vidas. Nós sabemos que esse tempo tem sido um tempo de incertezas, mas Deus tem suprido tudo aquilo que é necessário para o seu povo. Eu quero convidar você a depositar o seu dízimo e oferta na conta que vai aparecer aqui embaixo desse vídeo agora.
faça depósito, abençoe a casa de Deus, nos ajude a honrar os nossos compromissos também. Que Deus possa estar sustentando você e aqueles que ofertarem. Eu peço a vocês que mandem o nosso tesoureiro Leué o comprovante do seu depósito para que ele possa fazer a sua contabilidade e assim ao final do ano possamos estar prestando relatório e prestando as contas, aquilo que nós fizemos no começo, durante todo esse ano aqui em nossa igreja. Que Deus possa abençoar você. Mais uma vez eu quero agradecer a igreja que nos recebeu, a Igreja Presbiteriana do Caminho, a sua liderança, o pastor Jonathan Menezes. Que Deus possa estar abençoando grandemente essa igreja e que cada irmão dessa igreja possa receber a sua bênção, aquilo que tem pedido a Deus. Quero agradecer ao reverendo Wesley que participou conosco e veio aqui nos abençoar também nesse tempo de gravação. Que Deus abençoe sua vida. Nós vamos orar mais uma vez, encerrando esse culto nesta noite. Feche os teus olhos e vamos estar orando mais uma vez. Amado e bondoso Deus, nós te louvamos por essa noite, porque o Senhor se fez presente neste culto, nos abençoando, Pai, trabalhando em nossos corações. Eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a nossa semana, que nós possamos nos manter firmes em Ti, alimentados pela palavra, Pai. Que em nome de Jesus, sejamos fiéis a Ti em tudo, Pai. Que em nome de Jesus possamos viver para a honra e glória do Teu santo e bendito nome, Pai. Nos abençoe nessa semana que vai entrar. Cuida de cada pessoa, cada irmão que nos assiste neste momento, que nós possamos viver para o Senhor, para honrar o Teu santo e bendito nome. Muito obrigado por essa igreja que nos recebeu, Pai, com tanto carinho e amor. Os abençoe a sua liderança, abençoe a sua membresia, Pai. Abençoa a Igreja Presbiteriana de Cruzeiro também, que nós possamos logo organizar esse trabalho para que nós venhamos plantar mais igrejas na nossa região. Abençoe as igrejas representadas pelos irmãos que nos assistem de diversos lugares do Brasil. Que o Senhor possa estar abençoando cada um deles e dando uma excelente e ótima semana. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o eterno amor do nosso bondoso Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Deus nos abençoe e uma ótima semana a todos.